Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 5. Agradeço a Deus por esta rica e abençoada oportunidade de poder estar pregando a palavra do Senhor. Esta palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Amém? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor nessa noite, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios, aos irmãos que residiam, que moravam na cidade de Éfeso, quando nós olhamos para esta carta, das 13 cartas que Paulo escreveu, das 13 cartas que Paulo enviou e deixou e está registrado na Bíblia Sagrada, para mim a carta aos Efésios é uma das cartas mais encantadoras, porque dentro da carta, dentro do conteúdo desta carta, Paulo fala acerca das maravilhas, dos presentes de Deus, da graça de Deus e de tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará em favor da sua amada igreja. Quando nós vamos estudar a carta aos Efésios, nós vamos descobrir que a carta aos Efésios é conhecido como a carta cristológica, porque esta carta é uma carta onde Paulo fala muito bem e com muita propriedade acerca da obra de Cristo e da salvação que este nos dá pela sua graça. A carta aos Efésios também é conhecida como a carta da prisão, porque quando Paulo escreveu esta carta, a história nos fala que Paulo estava preso dentro de uma prisão na cidade de Roma. E é importante ressaltar que Paulo não estava preso porque havia roubado, porque havia matado. Paulo estava preso na cidade de Roma porque estava anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta aos Efésios também é conhecida como a carta das conquistas espirituais. Mas observe que, para nós entendermos, aleluia, qual é o propósito de Paulo, qual é o propósito de que Paulo está orientando a igreja de Éfeso, ou os irmãos que estão em Éfeso, para se encherem do Espírito Santo, é necessário que nós venhamos entender como era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade que estava localizada ao sudoeste da Ásia Menor. No ano 330 a.C., esta cidade estava dentro, aleluia, dentro do Império Grego, da Grécia. Mas depois, algum tempo depois, 133 anos antes de Cristo, Éfeso então passou para dentro do Império Romano. E após isso acontecer, a história vai nos contar que Éfeso se tornou agora a capital da província da Ásia. A cidade de Éfeso, nesta época, era o centro religioso, político e também comercial. Esta cidade era conhecida, aleluia, pelo grande templo que existia dentro dela, da deusa Ártemis, conhecida pelo povo grego
e pelo povo romano conhecida como Diana dos Efésios. Ou seja, esta cidade era uma cidade caracterizada pela idolatria. Esta cidade era uma cidade que existia muita promiscuidade. Esta cidade era uma cidade conhecida e marcada pelo pecado da idolatria. Então, diante desta realidade cultural, diante desta realidade espiritual e religiosa desta cidade, Paulo se preocupa em escrever a esta igreja e orientar a igreja de Éfeso, os irmãos que estavam em Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dizendo esta palavra, Paulo está trazendo esta orientação, porque Paulo sabia que para a igreja resistir o pecado, para a igreja vencer o mundo, para a igreja suportar as afrontas de Satanás e da idolatria daquela cidade, a igreja precisava estar cheia do Espírito Santo. E é isto que eu quero falar aqui nesta noite a esta amada igreja: a importância da presença ou da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de alguém que está presente aqui no nosso meio. Ainda que você acredite ou não acredite, você tenha sentido ou ainda não sentiu a presença dele, mas a verdade é que o Espírito de Deus está agindo aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está agindo no meio da igreja. Por quê? Porque nós vivemos, aleluia, o ministério do Espírito Santo. Quem está operando no meio da igreja, quem está agindo no meio da igreja, quem está cuidando da igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós não erramos, nós não falhamos, aleluia, quando nós dizemos que Deus está na igreja. Deus está no meio da igreja, mas Deus está no meio da igreja através do Espírito Santo. Nós não erramos quando nós falamos que Jesus está no nosso meio. Ele está no nosso meio, mas Jesus está no nosso meio através do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que está agindo aqui no nosso meio. É o Espírito Santo que está conosco. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada. Jesus está lá, assentado à direita de Deus. E quando Jesus foi ser assunto ao céu, a Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos e disse assim para eles: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai. E antes de eu ir para o Pai, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador, o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vos guiará toda a verdade. É o Espírito Santo que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero dar glória a Deus nesta noite, porque o Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Eu quero dar glórias a Deus nesta noite, porque é o Espírito Santo que está agindo na igreja. O pecador não chega a Cristo se o Espírito Santo não levar ele. O pecador não se aproxima de Deus se o Espírito Santo não levar ele para perto de Deus, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que está agindo. É o Espírito de Deus que está operando dentro da minha vida, dentro da tua vida. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada. É o Espírito de Deus que está operando na igreja. É o Espírito Santo de Deus que está cuidando da igreja. É o Espírito Santo do Senhor que está conduzindo a igreja, que está consolando a igreja. É o Espírito Santo de Deus que promove os dons espirituais dentro da igreja. É o Espírito Santo de Deus que nos revela as profundezas de Deus, porque Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: porque está escrito:
As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no versículo posterior ele diz: mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito Santo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quem nos leva às profundezas de Deus é o Espírito Santo. Quem nos leva a conhecer as maravilhas de Deus é o Espírito Santo. Então deixa eu te dizer uma coisa esta noite. Quem sabe você tem vivido no raso, a vida espiritual rasa. Saiba que nesta noite o Espírito de Deus quer te levar para as profundezas, para você conhecer a Deus, para você ter intimidade com Deus e desfrutar da presença do Senhor. É o Espírito de Deus que está agindo no nosso meio. É o Espírito Santo de Deus que está conduzindo a igreja. Jesus foi quem disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos iluminará, Ele vos anunciará o que há de vir. Paulo está escrevendo, aleluia, para a igreja de Éfeso, e está salientando, está ressaltando a importância da presença do Espírito de Deus na vida do homem, na vida do cristão. Eu não estou falando da presença dele apenas, porque eu estou dizendo não acerca do selo, porque quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós como selo, como penhor da promessa. Mas Paulo está dizendo que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Paulo está nos orientando a nos encher, está trazendo a ideia de algo que precisa ser repetitivo, está trazendo a ideia de algo que precisa ser constante, se encher da presença do Espírito de Deus, porque um homem e uma mulher, o cristão que vive a sua vida cheia da presença do Espírito Santo, o mundo não pode vencer, o pecado não pode vencer, porque o Espírito de Deus é quem está guiando a vida dele. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, e o que me chama a atenção é que Paulo fala muito do Espírito Santo nesta carta. No primeiro capítulo, no versículo 18, Paulo fala que o Espírito Santo é o agente da iluminação. No capítulo 2, no versículo 18, ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos leva a Deus através de Cristo. Nós chegamos a Cristo e o Espírito Santo nos leva a Deus. Olha o que Paulo continua dizendo, que o Espírito Santo é aquele que habita dentro do cristão. Efésios 2:22, Efésios 3:16, que o Espírito Santo é quem promove o poder revigorador do cristão para a prática da piedade. Observe Efésios 4:3, Paulo diz que o Espírito Santo é quem promove a unidade prática da igreja. Efésios 5:9, Paulo diz que o Espírito Santo é quem promove os frutos na vida do cristão. E para encerrar, em Efésios 6:18, Paulo diz que o Espírito Santo é aquele que nos assegura poder na oração. Mas irmão Filipe, eu não estou entendendo aonde é que o irmão quer chegar. É exatamente aqui que eu quero lhe chamar a atenção para uma realidade, que eu quero lhe chamar a atenção para uma urgência. Que urgência é essa, irmão Filipe? Nós precisamos valorizar mais a presença do Espírito de Deus. Nós precisamos nos relacionar mais com o Espírito Santo. É por isso que Paulo está diante desta realidade de Éfeso, e ele está dizendo para os irmãos: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todo cristão que quer vencer o mundo, que quer vencer o pecado, que quer conhecer mais a Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando Paulo está falando sobre isso, Paulo deixa 3 conselhos à igreja a respeito da pessoa do Espírito Santo. O primeiro conselho que Paulo diz à igreja, o primeiro conselho que Paulo dá à igreja é este. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele diz assim:
não entristeçais o Espírito Santo. Paulo está dizendo que como o Espírito Santo é aquele que está cuidando de nós, é aquele que nos leva às profundezas de Deus, é aquele que promove a manifestação dos dons espirituais. Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos leva, é o Espírito Santo que está conosco, é o Espírito Santo que nos consola, é Ele que nos guia, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos enche de dons espirituais, é Ele que nos leva às profundezas de Deus. Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Paulo está nos dando um alerta, para que nós não venhamos a perecer na fé. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele sabe que quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Quando eu entristeço o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se afasta da minha vida. E quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós pecamos contra Deus. Quando nós erramos o alvo. Quando nós desobedecemos à vontade de Deus. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus. Quando eu peco contra Deus, o Espírito de Deus se entristece comigo. Nós vivemos uma época em que as pessoas não sabem valorizar a graça. Porque tem pessoas que pensam assim, eu vou pecar, mas se depois eu pedir perdão para Deus, Deus pode me perdoar. Deus vai me perdoar. É verdade, se você se arrepender de todo o seu coração, Deus vai lhe perdoar. Mas Deus não quer que você entristeça o Espírito dele. Deus não quer que você entristeça o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te dá o crescimento. É o Espírito Santo que promove todo o crescimento espiritual na vida da igreja. É o Espírito Santo de Deus. Ele está agindo poderosamente na vida da igreja, mas só que às vezes nós desconhecemos a ação, o manifestar, o agir do Espírito de Deus na nossa vida. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta da nossa vida. E se ele se afasta da nossa vida, porque se é Ele que nos leva à presença de Deus, ao crescimento, se é Ele que nos leva às profundezas de Deus, se Ele se afasta da nossa vida, nós corremos o risco de perecer, nós corremos o risco de fracassar. Mas Paulo dá um outro conselho para a igreja. Este conselho está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Paulo diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Como é que pode alguém apagar o Espírito Santo? Ele não está falando apagar o próprio Espírito Santo, mas apagar a ação do Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito Santo está aqui hoje. Como eu disse, você sentiu Ele ou não, Ele está aqui. Você sentiu ou não, ou creu ou não, Ele está aqui. E é Ele que está agindo pela palavra de Deus. É Ele que está agindo na minha e na sua vida. Mas como é que pode alguém fazer com que o Espírito Santo se apague? Paulo está falando de uma forma particular. Paulo está dizendo, cuide para que o Espírito de Deus não se apague na sua vida. Como assim, pregador? Como pode o Espírito Santo ser apagado na minha vida? Quando nós começamos a falhar, a desobedecer a palavra, a pecar, a não orar, a não buscar, a não se envolver com a palavra, o Espírito de Deus vai se apagando na nossa vida.
eu conheci um homem lá na Serrinha. Um dia eu estava na casa do irmão e chegou um senhor barbudo, fédido. E ele olhou para mim e disse: tu é crente? Eu disse: eu sou. E ele começou a pregar para mim sobre Sansão. Pregou uma mensagem extraordinariamente linda. E ele disse: tu gostou da mensagem que eu preguei? Eu disse: gostei. Ele disse: então tu me dá R$1 para mim tomar 1 litro de cachaça? Eu disse: não, jamais farei isso. Aquele homem pegou e foi embora. E eu comecei a me perguntar: como é que pode? Como é que esse homem pregou desta forma para mim? E ele está vivendo assim miseravelmente, na rua, bêbado. E eu perguntei para os irmãos: irmãos, vocês conhecem ele? E alguém me disse: olha, eu conheço. Ele era um missionário. Ele era um pregador. Ele era um cristão autêntico. Eu disse: mas como isso aconteceu com ele? E eles disseram: ele começou a pecar. E ele achou que não ia acontecer nada. Mas o Espírito de Deus se apagou na vida dele. Ele morava na beira da faixa. Ninguém, a família dele havia abandonado ele, deixado ele. E eu comecei a pensar: o que acontece na vida de um homem, na vida de alguém que permite que o Espírito Santo se apague na sua vida. Paulo está dizendo para a igreja: não deixem apagar o Espírito Santo, porque é Ele que está conosco. É Ele que vai levar a igreja pela mão direita ao encontro de Cristo, o noivo da igreja. Paulo dá este segundo conselho, e o último conselho foi o que eu li. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. O primeiro: não entristeçais. O segundo: não apagueis o Espírito. E o terceiro, totalmente o oposto. Ele está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é deixar Ele guiar, dominar a sua vida. É deixar Ele conduzir a sua vida. É deixar Ele tomar conta dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas vontades. Deixar Ele no controle de tudo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém na Bíblia que era cheio do Espírito Santo, e eu já vou encerrar. O nome dele, nada mais e nada menos do que o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi batizado, e quando ele estava sendo batizado, imagine você a cena linda. A Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo. Quando ele sai do batismo, a Bíblia diz, Lucas capítulo 4, que o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Ou seja, Jesus era alguém que era conduzido pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Deus está dizendo para você aqui nesta noite. Deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixe o Espírito Santo guiar os teus passos. Deixe o Espírito Santo guiar as tuas vontades. Você tem vontades, você tem planos. Entrega tudo nas mãos do Espírito de Deus e deixa Ele conduzir você. Um homem, uma mulher que é conduzido pelo Espírito Santo não conhece o fracasso, não conhece a decepção. É o que eu sempre digo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz à vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é conduzido, ele é guiado. Paulo chega a dizer assim, que aquele que é filho de Deus realmente, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Paulo diz que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus era guiado pelo Espírito Santo.
Era o Espírito Santo quem guiava o Senhor Jesus. Era o Espírito Santo quem conduzia o Senhor Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus era guiado por Ele. Não somente, é também capacitado por Ele. Foi Jesus quem disse, não fui eu. Jesus entra na sinagoga, abre o livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para curar, para evangelizar, para abrir os olhos dos cegos, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ele me ungiu, Ele me capacitou. É isso que Paulo está dizendo. Deixe o Espírito de Deus te capacitar. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Era Ele quem capacitava. E é Ele que quer te capacitar. É Ele quem capacita os obreiros. Dá para dar glória a Deus. Mas o pregador é bom, ele não é bom coisa nenhuma. É a ação do Espírito de Deus na vida dele. Porque se o Espírito de Deus não usar ele, você fica aí, não entende nada, não se alegra, não se alimenta. Mas quando Deus usa o pregador, não é o pregador, é o Espírito de Deus usando ele. Para encerrar, um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus capacita ele para ir até o fim. Você quer ir até o fim? Jesus disse que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Mas o Senhor diz: mas há de ser que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, o Senhor Jesus, Ele começou cheio do Espírito Santo e terminou a sua obra cheio do Espírito Santo. Ele começou cheio do Espírito Santo e terminou a sua obra cheio do Espírito Santo. O problema que nós enfrentamos hoje, e às vezes nós não gostamos de falar da nossa realidade, é que tem pessoas que começam bem, mas terminam mal. Começam cheio do Espírito Santo, mas terminam a sua caminhada distante do Espírito Santo. Mas esta noite eu trago esta mensagem simples, como simples é o Evangelho, para lhe dizer que tem alguém que está aqui conosco, que tem alguém que mora dentro de você, que tem alguém que está agindo no nosso meio, e nós precisamos buscar a sua presença, valorizar a sua presença. E mais, Paulo diz que nós temos que nos encher da sua presença, e esta presença é o Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé, por gentileza. A nossa geração é uma geração que precisa valorizar mais a presença do Espírito Santo. A nossa geração é uma geração que precisa se encher mais do Espírito Santo. Eu não vim aqui para dizer que está certo ou que está errado. Eu vim aqui com uma mensagem de Deus para lhe dizer: você pode ir para sua casa, esquecer do nome do irmão que pregou, mas não esqueça da mensagem que Deus está lhe dizendo. Se encha do meu Espírito Santo, se encha do meu Espírito Santo, porque um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é vencedor, ele é vencedor. Eu quero orar. Quero orar com vocês esta noite.
Quem sabe você ao ouvir essa mensagem, você precisa pedir perdão ao Espírito Santo. Quem sabe você tem entristecido o Espírito Santo. Eu não sei. Quem conhece a sua vida com Deus é você mesmo. Mas a Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque quando o Espírito Santo está falando, é porque ainda Ele está interessado. Quando o Espírito Santo está falando, é porque ainda Ele quer agir na sua vida. Quando o Espírito Santo está falando, é porque ainda Ele quer ter propósitos com a tua vida. Quem sabe você chegou aqui hoje e precisa pedir perdão ao Espírito Santo. É um salzinho na sua ferida. Quem sabe você precisa consertar o seu altar com Deus. Eu quero orar por você aqui esta noite. Eu creio na manifestação do Espírito Santo na igreja. O agir do Espírito Santo genuíno na igreja. E eu quero orar com você aqui esta noite. Eu quero ter a ousadia de convidar você que não é batizado no Espírito Santo e quer ser batizado, a sair do teu lugar e vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. O Espírito Santo é quem está agindo no nosso meio. Se você quer esta noite pedir para Jesus te batizar no Espírito Santo, eu quero te convidar para você passar aqui à frente, que nós queremos orar com você. Porque nós ainda cremos que Jesus batiza no Espírito Santo. Nós ainda cremos, porque a Bíblia diz que Jesus batiza no Espírito Santo, e Ele quer batizar você. Nós não vamos demorar, nós já vamos orar. Mas eu quero convidar você para orar junto comigo agora. Se não tem ninguém que não é batizado no Espírito Santo, que bom. Mas pregador, Jesus me batiza só se eu for aí na frente? Não. Jesus pode te batizar até dentro da sua casa. Mas eu digo isso porque eu quero lembrar você que Jesus ainda batiza no Espírito Santo. E Ele quer batizar você no Espírito Santo. Ele quer te revestir de poder do Espírito Santo. Aleluia! Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Feche os seus olhos que nós vamos orar. Nosso bom Deus, nosso Pai. Ó Pai, diante da Tua palavra, que nos orienta, Senhor, esta noite a nos encher do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor tenha toda a liberdade na nossa vida, que o Senhor nos encha, de modo que nós não sejamos mais guiados pelas nossas vontades, mas sejamos guiados pelo Teu Espírito, conduzidos pelo Teu Espírito. Deus, nós queremos ser guiados pelo Senhor, nas nossas decisões, nas nossas alianças, nos nossos negócios. Nós queremos que o Senhor nos guie. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza. Por isso, Espírito de Deus, nós oramos a Ti neste momento. Senhor, eu não conheço, eu não sei, mas Tu sabes, Senhor.
Quem sabe alguém, Senhor, tem entristecido o Teu Espírito Santo e está neste momento de oração te pedindo perdão. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos entristecer o Teu Espírito, Pai. Nós não queremos permitir que o Teu Espírito se apague na nossa vida. Mas nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos que o Teu Espírito nos inunde. Queremos que o Teu Espírito nos encha. E como diz a Tua palavra, que Ele nos leve às profundezas de Deus. Nos mergulhe nas profundezas de Deus, para que nós Te conheçamos mais, para que nós Te experimentamos mais, Senhor. Espírito Santo, continua agindo no nosso meio, continua agindo nesta igreja, continua agindo na vida dos obreiros, continua usando os pregadores, os ensinadores, os cantores. Continue usando a Tua igreja neste lugar e nos enchendo da Tua presença, nos enchendo da Tua presença. Ó Espírito de Deus, fica conosco, esteja conosco desde agora e para sempre. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cante. Espírito